nossa reflexão de hoje sobre o glorioso São José, nós vamos ver o culto a São José nos primeiros séculos da Igreja. Repetem não poucos escritores piedosos ter sido o culto de São José completamente ignorado e desconhecido nos primeiros séculos da era cristã. O estudo da tradição, dos hagiógrafos e até mesmo da arqueologia, e sobretudo os comentários do Evangelho daqueles tempos, tudo isso nos vem demonstrar a saciedade quanto era conhecido, louvado, admirado e invocado nos dias primeiros da nossa fé, o pai adotivo de Jesus, o casto esposo de Maria. A liturgia, é verdade, não lhe prestava um culto especial, porque a igreja naqueles dias de perseguição e de martírio só se preocupava com as glórias e o culto dos mártires. Não foram poucos os confessores e grandes santos que só alguns séculos mais tarde tiveram culto e se tornaram conhecidos, embora tivessem vivido e feito prodígios na época dos mártires. Então esta é a razão da ausência do culto público especial a São José nos primeiros séculos. Todavia, não podemos afirmar, como alguns autores, ter sido então São José completamente desconhecido e esquecido. Não. O ilustre autor josefino, o padre Antônio Dias, em sua obra magistral, O Patronato Universal de São José, nos demonstra com erudição invulgar como já na era das catacumbas o santo esposo de Maria fora conhecido e louvado pelos primeiros cristãos. Um arqueólogo chamado Perrett, ele encontra nas catacumbas 3 documentos referentes a São José. O primeiro é uma pintura nas catacumbas de Santa Priscila, representando José, Maria e Jesus. O segundo, um medalhão do primeiro século, provavelmente no qual figuram Maria com o menino Jesus nos braços e São José a contemplá-la estático. Finalmente, uma terceira pintura, cena do encontro de Jesus no templo, e claramente ali se vê o santo patriarca São José ao lado de Maria. No medalhão de um sarcófago do século IV de Cartago, Lucati reconhece uma das figuras, São José. No século IV e V, em mosaicos, em sarcófagos, em pinturas e relevos, se encontram não poucas cenas do Evangelho com a figura de São José bem destacada. E dali em diante, os documentos já não são mais escassos, e há provas bem claras do culto de São José nos primeiros séculos. E os escritores sagrados? São Justino, no século II, ele defende a virgindade de Maria e de São José. Orígenes e Santo Atanásio são campeões na defesa desta prerrogativa josefina contra os hereges. São João Crisóstomo, em suas homilias, canta as virtudes de São José, chamando o varão perfeito, humilíssimo santo, fidelíssimo e adornado de toda a santidade. Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho celebram com eloquência a pureza de São José. São João Damasceno, São Pascácio, Radberto, São Máximo de Turim e outros, até São Bernardo, tecem panegíricos admiráveis de São José. Não foi desconhecido o pai adotivo de Jesus e esposo de Maria nos primeiros séculos. A tradição nos diz que no segundo século os gregos tributavam culto a São José, cuja festa celebrava no calendário copta, em 10 de julho. No século IV, a imperatriz Santa Helena, que foi a mãe de Constantino, aquele que deu liberdade religiosa aos cristãos em 313, ela mandou construir uma capela a São José, no lugar do Santo Presépio de Belém. Foi o primeiro templo a São José. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.